Continuação da leitura do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari. É o capítulo 8. O trecho agora começa com a parte falando sobre ele e ela. Diferentes sociedades adotam diferentes tipos de hierarquias imaginadas. A raça é muito importante para os norte-americanos modernos, mas era relativamente insignificante para os muçulmanos medievais. A casta era uma questão de vida ou morte na Índia medieval, ao passo que na Europa moderna é algo que praticamente inexiste. Uma hierarquia específica, no entanto, foi de extrema importância em todas as sociedades humanas conhecidas, a hierarquia do gênero. Todos os povos se dividiam entre homens e mulheres, e em quase todos os lugares os homens foram privilegiados, pelo menos desde a Revolução Agrícola. Alguns dos textos chineses mais antigos são ossos oraculares que datam de 1200 a.C., utilizados para adivinhar o futuro. Em um deles estava entalhada a pergunta: a gestação da senhora Hao será afortunada? Para a qual foi escrita a resposta: se a criança nascer em um dia Jin, será afortunada. Se nascer em um dia Geng, terá um futuro promissor. No entanto, a senhora Hao daria à luz em um dia Jiayin. O texto termina com uma impertinente observação: 3 semanas e um dia depois, em um dia Jiayin, nasceu a criança. Não foi afortunada. Era uma menina. Mais de 3.000 anos depois, quando a China comunista decretou a política do filho único, muitas famílias chinesas continuavam considerando o nascimento de uma criança menina uma desgraça. Os pais muitas vezes abandonavam ou matavam meninas recém-nascidas para ter mais uma chance de ter um filho homem. Em muitas sociedades, as mulheres eram mera propriedade dos homens, principalmente do pai, marido ou irmão. O estupro, em muitos sistemas jurídicos, era tratado como violação de propriedade. Em outras palavras, a vítima não era a mulher estuprada, mas o homem a quem ela pertencia. Nesse caso, a sentença era transferência de propriedade. O estuprador era obrigado a pagar o valor de uma noiva ao pai ou ao irmão da mulher, e a partir de então ela se tornava propriedade do estuprador. A Bíblia diz que se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Terá que casar-se com a moça. Deuteronômio 22, 28, 29. Os antigos hebreus consideravam esse acordo razoável. Estuprar uma mulher que não pertencia a nenhum homem não era considerado crime algum, assim como pegar uma moeda perdida em uma rua movimentada não é considerada roubo. E se o marido estuprava a própria mulher, ele não cometia nenhum crime. Na verdade, a ideia de um marido pudesse estuprar a esposa era um oxímoro. Ser marido era ter controle absoluto da sexualidade da esposa. Dizer que o marido estuprou a própria esposa era tão ilógico quanto dizer que o homem roubou a própria carteira. Tal pensamento não se limitava ao antigo Oriente Médio. Em 2006, ainda havia 53 países em que o marido não podia ser processado por estuprar a esposa. Até mesmo na Alemanha, as leis de estupro foram modificadas apenas em 1997, criando-se uma categoria jurídica como estupro conjugal. A divisão entre homens e mulheres é produto da imaginação, como o sistema de castas na Índia ou o sistema racial dos Estados Unidos, ou é uma divisão natural com raízes biológicas mais profundas? E se houver de fato uma divisão natural, existem também explicações biológicas para a primazia dos homens sobre as mulheres? Algumas das disparidades culturais, jurídicas e políticas entre homens e mulheres refletem as diferenças biológicas óbvias entre os sexos. Gerar uma criança sempre foi trabalho das mulheres, porque os homens não têm útero. Ainda assim, sobre essa verdade universal, todas as sociedades acumularam diversas camadas de ideias e normas culturais que pouco têm a ver com a biologia. As sociedades associam masculinidade e feminilidade com uma série de atributos que, em sua maioria, não têm base biológica. Por exemplo, na Atenas democrática do século V a.C., o indivíduo provido de um útero não tinha
status jurídico independente e era proibido de participar de assembleias populares ou de ser juiz. Com poucas exceções, tal indivíduo não podia se beneficiar de uma boa educação, nem se envolver em negócios ou discursos filosóficos. Nenhum dos líderes políticos de Atenas, nenhum de seus grandes filósofos, oradores, artistas ou mercadores tinha útero. O fato de ter útero faz com que uma pessoa seja biologicamente inadequada para essas profissões? Os atenienses, na antiguidade, acreditavam que sim. Os atenienses dos dias de hoje discordam. Na Atenas atual, as mulheres votam, são eleitas para cargos públicos, fazem discursos, projetam de tudo, de joias a edifícios e softwares, e frequentam universidades. O útero não as impede de fazer nenhuma dessas coisas com o mesmo sucesso que os homens. É verdade que ainda são pouco representadas na política e nos negócios. Apenas cerca de 12% dos membros do parlamento grego são mulheres. Mas não existe nenhuma barreira jurídica à sua participação na política, e grande parte dos gregos dos dias de hoje considera perfeitamente normal que uma mulher ocupe um cargo público. Muitos gregos da atualidade também pensam que uma parte integral de ser homem é se sentir sexualmente atraído apenas por mulheres e ter relações sexuais exclusivamente com o sexo oposto. Eles não enxergam isso como um preconceito cultural, mas sim como uma realidade biológica. Relações entre duas pessoas do sexo oposto são algo natural, e entre duas pessoas do mesmo sexo, não. Na realidade, a mãe natureza não se importa se os homens se sentem sexualmente atraídos uns pelos outros. Apenas mães humanas inseridas em determinadas culturas fazem escândalo ao saber que seu filho tem um caso com um vizinho. A explosão de raiva da mãe não tem base biológica. Um número significativo de culturas humanas vê as relações homossexuais como algo não apenas legítimo, como até mesmo socialmente construtivo, sendo a Grécia Antiga o exemplo mais notável. A Ilíada não menciona que Tétis tivesse qualquer objeção às relações com seu filho Aquiles e Pátroclo. A rainha Olímpia, da Macedônia, foi uma das mulheres mais temperamentais e poderosas da antiguidade e até mesmo mandou matar seu próprio marido, o rei Filipe. Mas ela não teve um ataque quando seu filho Alexandre o Grande levou seu amante Heféstion para jantar em casa. Como podemos diferenciar aquilo que é biologicamente determinado daquilo que as pessoas apenas tentam justificar por meio de mitos biológicos? Um bom princípio básico é a biologia permite, a cultura proíbe. A biologia está disposta a tolerar um leque muito amplo de possibilidades. É a cultura que obriga as pessoas a concretizar algumas possibilidades e proíbe outras. A biologia permite que as mulheres tenham filhos. Algumas culturas obrigam as mulheres a concretizar essa possibilidade. A biologia permite que os homens pratiquem sexo uns com os outros. Algumas culturas os proíbem de concretizar essa possibilidade. A cultura tende a argumentar que proíbe apenas o que não é natural. Mas, de uma perspectiva biológica, não existe nada que não seja natural. Tudo o que é possível é, por definição, também natural. Um comportamento verdadeiramente não natural, que vá contra as leis da natureza, simplesmente não teria como existir, e, portanto, não necessitaria de proibição. Nenhuma cultura jamais se deu o trabalho de proibir que os homens realizassem fotossíntese, que as mulheres corressem mais rápido do que a velocidade da luz, ou que os elétrons com carga negativa atraíssem uns aos outros. Na verdade, nossos conceitos de natural e não natural não são tirados da biologia, mas da teologia cristã. O sentido teológico de natural é de acordo com as intenções de Deus que criou a natureza. Os teólogos cristãos afirmam que Deus criou o corpo humano com a intenção de que cada membro e órgão servisse a um propósito em particular. Se usamos nossos membros e órgãos para propósitos previstos por Deus, trata-se de uma atividade natural. Usá-los de maneira diferente da intenção de Deus não é natural. Mas a evolução não tem propósito. Os órgãos não evoluíram com propósito, e o modo como são usados está em constante mudança. Não existe um único órgão do corpo humano
que execute apenas o trabalho que seu protótipo executava quando apareceu pela primeira vez, há centenas de milhões de anos. Os órgãos evoluem para executar uma função específica, mas depois que existem, podem ser adaptados para outros usos também. A boca, por exemplo, surgiu porque os primeiros organismos multicelulares precisavam de uma forma de levar nutrientes para o corpo. Ainda usamos a boca para isso, mas também a usamos para beijar, para falar, e se formos o Rambo, para puxar o pino de nossas granadas na mão. Alguns desses usos não é natural simplesmente porque os nossos ancestrais vermiformes não faziam essas coisas com a boca há 600 milhões de anos. Da mesma forma, as asas não apareceram de repente com toda a sua maravilhosa aerodinâmica. Elas se desenvolveram a partir de órgãos que serviam a outro propósito. De acordo com uma teoria, as asas dos insetos evoluíram há milhões de anos, a partir de protuberâncias no corpo dos insetos não voadores. Insetos com calombos tinham uma área de superfície maior do que aqueles sem calombos, e isso permitiu que absorvessem mais luz do sol, e assim ficaram mais aquecidos. Em um lento processo evolutivo, esses aquecedores solares ficaram maiores. A mesma estrutura que era boa para a máxima absorção da luz do sol, muita área de superfície e pouco peso, também por coincidência, dava aos insetos um certo impulso quando saltavam e pulavam. Aqueles com protuberâncias maiores podiam saltar e pular mais longe. Alguns insetos começaram então a usá-las para planar, e daí bastou um pequeno passo para chegar às asas capazes de realmente propulsar o inseto no ar. Na próxima vez em que um mosquito zumbir em seu ouvido, acuse-o de comportamento não natural. Se ele fosse bem comportado, se estivesse satisfeito com o que Deus lhe deu, usaria suas asas apenas como painéis solares. O mesmo conceito de multitarefa se aplica a nossos órgãos e comportamentos sexuais. O sexo evoluiu, a princípio, para a procriação e rituais de galanteio, como uma forma de avaliar a adequação de um possível parceiro. Mas muitos animais atualmente fazem uso delas para uma série de propósitos sociais que pouco têm a ver com a criação de pequenas cópias de si mesmos. Os chimpanzés, por exemplo, utilizam o sexo para firmar alianças políticas, criar intimidade e neutralizar tensões. Isso é antinatural? Sexo e gênero. Faz pouco sentido, então, afirmar que a função natural da mulher é dar à luz, ou que a homossexualidade não é natural. A maior parte das leis, normas, direitos e obrigações que definem masculinidade e feminilidade refletem mais a imaginação humana do que a realidade biológica. Biologicamente, os humanos estão divididos entre os sexos masculino e feminino. O Homo sapiens do sexo masculino tem um cromossomo X e um cromossomo Y. O indivíduo do sexo feminino tem 2 cromossomos X. Mas homem e mulher são categorias sociais não biológicas. Embora, na grande maioria dos casos, na maior parte das sociedades humanas, homens sejam do sexo masculino e mulheres do feminino, os termos sociais carregam muita bagagem, que tem uma relação apenas tênue de que tem alguma com os termos biológicos. Um homem não é sapiens com características biológicas específicas com cromossomos X e Y, testículos e muita testosterona. Em vez disso, ele se enquadra em um compartimento específico de ordem humana imaginada da qual faz parte. Os mitos de sua cultura lhe designam papéis como participar da política, direitos de votar, deveres como serviço militar, mas que são especificamente masculinos. Da mesma forma, uma mulher não é um sapiens com 2 cromossomos X, um útero e muito estrogênio. Em vez disso, é um membro do sexo feminino de uma ordem humana imaginada. Os mitos de uma sociedade lhe atribuem papéis como criar filhos, se proteger da violência e como dever a obediência ao marido do sexo masculino, sendo como deveres das mulheres. Já que mitos e não a biologia definem os papéis,
direitos e deveres de homens e mulheres, o significado de masculinidade e feminilidade varia imensamente de uma sociedade para outra. Para tornar as coisas menos confusas, os estudiosos costumam distinguir entre sexo, que é uma categoria biológica, e gênero, uma categoria cultural. O sexo se divide em masculino e feminino, e as características dessa divisão são objetivas e permanecem constantes ao longo da história. O gênero se divide em homem e mulher, e algumas culturas reconhecem outras categorias. As chamadas características masculinas e femininas são intersubjetivas, e passam por constantes mudanças. Por exemplo, existem muitas diferenças no comportamento, dos desejos, nas vestimentas e até mesmo na postura corporal esperados nas mulheres da Atenas clássica e da Atenas moderna. Então, biologicamente, as mulheres possuem cromossomos XX, útero, ovários, pouca testosterona, muitos estrogênios e é capaz de produzir leite. Mas culturalmente, muita coisa evoluiu da Grécia clássica para a Grécia moderna. Antes não podiam votar, hoje podem. Não podiam ter cargos públicos, hoje podem. Não poderiam escolher com quem casar, hoje podem. Eram analfabetas e hoje podem galgar a sua carreira acadêmica o quão distante queiram e possam. E antigamente eram legalmente propriedade do pai ou do marido. E hoje as mulheres são legalmente independentes. O sexo é brincadeira de criança, mas o gênero é coisa séria. Conseguir ser um membro do sexo masculino é uma coisa mais simples do mundo. Você nasceu homem. Basta nascer com cromossomo X e Y. Ser um indivíduo do sexo feminino é igualmente simples. Um par de cromossomos X resolve o assunto. Por outro lado, ser homem ou mulher é uma tarefa muito complicada e exigente. Como a maior parte das qualidades masculinas e femininas são culturais e não biológicas, nenhuma sociedade coroa automaticamente cada pessoa do sexo masculino como um homem e cada pessoa do sexo feminino como uma mulher. Tampouco cada desses títulos são louros sobre os quais descansar assim que o faz descansar assim que adquiridos. Os indivíduos do sexo masculino precisam provar sua masculinidade constantemente durante toda a vida, do berço ao túmulo, em uma série interminável de ritos e performances. E o trabalho de uma mulher nunca tem fim. Ela deve continuamente convencer a si mesma e aos demais de que é feminino bastante. O sucesso não é garantido. Os indivíduos do sexo masculino em particular vivem um temor constante de perder a sua afirmação de masculinidade. Durante toda a história, estiveram dispostos a arriscar até mesmo sacrificar a vida, apenas para que as pessoas dissessem: ele é um homem de verdade. O que há de tão bom nos homens? Pelo menos desde a Revolução Agrícola, a maior parte das sociedades humanas tem sido sociedades patriarcais, que valorizam mais os homens do que as mulheres. Independentemente de como a sociedade defina homem e mulher, ser homem sempre foi melhor. Sociedades patriarcais educam os homens para pensar e agir de modo masculino e as mulheres para pensar e agir de forma feminina, punindo qualquer um que ouse cruzar essas fronteiras. Apesar disso, não recompensam da mesma forma aqueles que se adaptam. Qualidades consideradas masculinas são mais valorizadas do que aquelas que são consideradas qualidades femininas, e membros de uma sociedade que personificam o ideal feminino recebem menos do que aqueles que exemplificam o ideal masculino. Menos recursos são investidos na saúde e na educação das mulheres. Elas têm menos oportunidades econômicas, menos poder político e menos liberdade de movimento. O gênero é uma corrida em que os corredores competem apenas pela medalha de bronze. A masculinidade do século XVIII, aqui mostra um retrato do oficial do rei Luís XVI. Na verdade, é Luís XIV, na França. Ele usa uma peruca longa, uma meia calça, sapatos de salto alto. A postura de bailarina, com os pés em ponta, e uma enorme espada,
Na América contemporânea, todas essas coisas, com exceção da espada, seriam consideradas marcas de caráter afeminado. Mas em seu tempo, Luís era um paradigma europeu de masculinidade e virilidade. Tem outra foto aqui de Barack Obama, que trata da masculinidade do século XXI. Nesse retrato oficial de Barack Obama, ele não usa peruca, nem meia calça, nem salto alto, e nem espada. Homens dominantes nunca tiveram uma aparência tão tediosa e monótona quanto nos dias de hoje. Durante boa parte da história, os homens dominantes foram coloridos e exibicionistas, como os chefes indígenas americanos com seus cocares de penas, e os marajás hindus enfeitados com seda e diamantes. No reino animal, os machos tendem a ser mais coloridos e enfeitados que as fêmeas, como mostram a cauda do pavão e a juba do leão. Certamente um punhado de mulheres chegou à posição alfa, como Cleópatra, do Egito, a imperatriz Wu Zetian, da China, do ano 700, Elizabeth I, da Inglaterra. Mas elas são as exceções que confirmam a regra. Durante o reinado de 45 anos de Elizabeth, todos os membros do parlamento eram homens. Todos os oficiais da marinha e do exército real eram homens. Todos os juízes e advogados também. Todos os bispos e arcebispos eram homens. Todos os teólogos e sacerdotes eram homens. Todos os médicos e cirurgiões também. Todos os estudantes e professores de todas as universidades e faculdades eram homens. Todos os prefeitos e xerifes também. E quase todos os escritores, arquitetos, poetas, filósofos, pintores, músicos e cientistas eram homens. O patriarcado tem sido a norma em quase todas as sociedades agrícolas e industriais. Resistiu teimosamente a levantes políticos, revoluções sociais e transformações econômicas. O Egito, por exemplo, foi conquistado inúmeras vezes no decorrer dos séculos. Assírios, persas, macedônios, romanos, árabes, mamelucos, turcos e britânicos o ocuparam. E sua sociedade sempre permaneceu patriarcal. O Egito foi governado pela lei faraônica grega, romana, muçulmana, otomana e britânica, e todas discriminavam as pessoas que não eram consideradas homens de verdade. Como o patriarcado é tão universal, não pode ser produto de algum círculo vicioso que teve início por acontecimento ao acaso. É particularmente digno de nota que, mesmo antes de 1492, a maior parte das sociedades, tanto nas Américas quanto na África e Ásia, eram patriarcais. Embora não tenham tido contato durante milhares de anos, se o patriarcado da África e da Ásia resultou de algum acontecimento fortuito, por que os astecas e incas eram patriarcais? É muito mais provável que, embora o conceito preciso de homem e mulher varie entre as culturas, existe alguma razão biológica universal para quase todas as culturas valorizarem a masculinidade, em detrimento à feminilidade. Não sabemos qual é a razão. Há muitas teorias e nenhuma delas convincente. Continuo na próxima leitura com o poder dos músculos.